O Jake, sem dúvida alguma, é um dos personagens mais marcantes de todos os desenhos animados. Mas o que algumas pessoas não sabem é que o Jake morre em Hora de Aventura. Sim, ele morre. E no vídeo de hoje vamos entender melhor sobre como aconteceu a morte do Jake e o que aconteceu com o fim depois disso. Bora lá! Opa, eu sou o Gabi. Seja bem-vindo ao meu canal, onde eu sempre estou trazendo vídeos sobre desenhos animados, principalmente da Cartoon Network. Se você gosta de desenhos animados e da Cartoon, pode ter certeza que esse canal é para você. Então se inscreve aí, assim você sempre receberá vídeos legais sobre animações e também vai estar me ajudando muito a crescer por aqui no YouTube. Então se inscreve aí, por favor. Dito isso, vamos entender tudo sobre a morte do Jake em Hora de Aventura. E deixa o like. Acho que todos aqui já sabem, mas o Jake é um dos dois personagens principais do desenho Hora de Aventura, um dos maiores da Cartoon Network. Junto com o Finn, nós acompanhamos as aventuras incríveis desses dois irmãos aventureiros. Nós acompanhamos várias histórias, mistérios e perigos em volta desses e outros personagens de Hora de Aventura. O Jake é um personagem que evolui muito durante o desenho. Ele começa sendo mais bobão, mas vai ganhando mais responsabilidades ao longo da obra. Ele se torna pai de vários filhos e começa a se tornar ainda mais maduro. Sempre ele é tratado como o irmão mais velho responsável por Finn. E sendo assim, é normal que pensemos que o irmão mais velho seja o primeiro a falecer por conta da idade. E é exatamente isso que aconteceu em Hora de Aventura. O Jake infelizmente morre e deixa o Finn seguindo sozinho, até o momento em que os dois se encontrariam novamente no pós-vida. Tudo isso é contado no episódio Juntos de Novo, ou Together Again, da minissérie Terras Distantes. Agora deixa o seu like aí para ajudar no desempenho do vídeo e vamos ver a história completa desse episódio emocionante. Together Again. O episódio começa em mais uma aventura normal do Finn e do Jake, onde os dois estão perseguindo o Rei Gelado, que havia raptado algumas princesas. Inclusive, até então a gente não sabe se isso aí acontece antes ou depois do final de Hora de Aventura, no caso do desenho clássico. Mas enfim, os dois vão seguindo em frente derrotando vários monstros de gelo. Alguns até se parecem com um personagem que já vimos antes. Então tudo acontece como de costume. Os dois chegam até o Rei Gelado e conseguem derrotá-lo, salvando as duas garotas que o Rei Gelado pegou. Depois disso, Finn e Jake vão até a biblioteca para derrotar algumas minhocas. Eles fazem isso de forma rápida e acabam voltando para a casa deles, onde lá aparece um túmulo, e o Jake começa a rastejar em direção a esse túmulo. Nessa parte nós começamos a entender que na verdade o Jake estava morto, e tudo isso era só uma alucinação do Finn, que já estava bem mais velho e em uma caverna estranha com monstros que faziam ele lembrar de memórias do passado. Só que acontece que ele não estava em uma simples caverna. Na verdade, o local se tratava da eternidade, o local onde as pessoas vão depois de morrer em Hora de Aventura. E é aí que entendemos que não só o Jake, mas o Finn também estava morto. E olha só, nosso protagonista ainda fica feliz com isso, porque agora ele poderia finalmente reencontrar o Jake, já que os dois prometeram se reencontrar no pós-vida para reencarnarem juntos. O Finn corre atrás do Jake e faz uma bela bagunça em todo esse lugar do pós-vida, mas ele não consegue encontrar o Jake. Pelo menos ainda não. A gente já tinha visto um pouco dessa eternidade no desenho de Hora de Aventura, mas sem dúvidas aqui é tudo mais explicado, ainda que eu tenha ficado um pouco confuso na primeira vez que eu assisti esse episódio. Vou explicar melhor agora sobre como funciona esse pós-vida de Hora de Aventura, para tudo ficar mais claro. Os mortos vão todos para a entrada da eternidade, e lá eles são designados para algum setor do pós-vida, e são vários setores que a gente tem. Nós vimos apenas alguns, mas é como se houvessem vários andares, e cada alma morta vai para algum desses andares. O Jake está no andar número 50, que é o lugar para onde vão as almas que encontraram a paz. Só vão para esse local os seres que não tiverem mais nenhum problema ou incômodo que não conseguiram resolver em suas vidas. É um estado de paz de espírito. O Finn passa o episódio inteiro tentando ir para esse 50º andar, mas não consegue, pois para ele ir para tal lugar, ele primeiro teria que deixar de querer ir para esse lugar. É até meio confuso. O Finn segue procurando pelo Jake, criando muita confusão. Ele encontra o Sr. Raposo, que agora era como recepcionista no pós-vida. O nosso herói até reencontra o Tiffany, que era meio que um rival do Finn, que agora estava trabalhando para o novo Morte. Aparentemente, o Morte que a gente conhecia no desenho havia saído desse cargo, e outro entrou no lugar dele. E esse substituto é bem violento e problemático, até porque ele quer destruir todos os andares do pós-vida e trazer o caos para tudo. Está claro que o Morte não iria ajudar o Finn. Então nessa situação, o protagonista rouba um aparelho do Tiffany que lhe permitia viajar através desses andares. Ele passa por várias dimensões do pós-vida, mas não consegue chegar até o 50º. Apesar disso, Finn se reencontra com Josh e Margaret, os pais que criaram ele e o Jake. É um encontro emocionante, mas passando por essa parte de forma resumida, a Margaret dá ao Finn alguns amuletos que protegeriam ele, e também o Morte chega nesse andar e destrói tudo, raptando o Joshua, a Margaret e o irmão do Finn e do Jake, e deixando o Finn sozinho lá também.
Nesse momento, quando tudo parecia acabado, o Finn admite que precisava do Jake, e então o seu irmão canino finalmente aparece. O Jake havia conseguido sentir a energia triste que o Finn estava passando, e ele decide ir ver o seu pequeno irmão. Juntos de novo, após várias interações, os dois enfrentam morte, mas era impossível sequer tocá-lo. Então eles recorreram à vida, a existência encarregada de ressuscitar as almas que morriam. A vida revela que o novo Morte é filho dela, e o pai é o antigo Morte. Ou seja, a Morte e Vida tiveram um filho, o filho acabou atacando o pai e se tornou o novo Morte. A princípio, a Vida não queria ajudar, mas depois que ela descobre o plano de Morte, que era destruir todos os andares do pós-vida, que acabaria com todo o sistema de ressurreição, ela aceita ajudar, dando um artefato mágico para o Finn e Jake, que poderia derrotar o Morte. Esse artefato era o Beijo da Vida. Os dois heróis vão atacar o novo Morte, mas eles acabam não sabendo usar a arma de forma apropriada. Eles conseguem bater nele, mas nada demais acontece. Ao longo dessa batalha, a gente acaba descobrindo toda a história verdadeira do que havia acontecido. Na verdade, o Lich estava envolvido nisso tudo, e ele influenciou o Filho da Morte para atacar seu pai. E desse modo se revela um dos maiores mistérios de Hora de Aventura. O que tinha acontecido com a mão do Lich que havia desaparecido em episódios anteriores? A gente descobre que essa mão de alguma forma chegou ao pós-vida e deu no que deu. Ao fim de tudo, quem consegue mesmo derrotar o Lich acaba sendo o Sr. Raposo. O Finn e o Jake estavam usando o Beijo da Vida de forma errada, segurando o artefato pelo lado contrário. Agora que o Morte foi derrotado, o Sr. Raposo acaba virando um novo Morte. O Finn decide reencarnar sozinho e dessa vez viver feliz para conseguir chegar ao 50º andar, depois da sua morte, para finalmente conseguir ficar junto com o Jake. Mas acontece que quando o Finn volta para reencarnar, o Jake acaba não aguentando ficar assistindo o irmão dele indo reencarnar sozinho e vai junto de seu querido irmão. E assim, os dois aventureiros finalmente estavam juntos de novo, em uma vida completamente nova. Esse episódio é bem longo. Eu recomendo que você o assista caso não tenha entendido por completo essa explicação que eu fiz. São 40 minutos de episódio que eu tentei resumir ao máximo. Falando sobre a morte do Jake, não é revelado o real motivo da morte dele, mas podemos imaginar que foi simplesmente por velhice, uma causa natural. Mas é bem triste de pensar que o Finn passou grande parte da vida dele sem o Jake, esperando a vida passar até que chegasse o momento em que ele poderia reencontrar o seu irmão. Se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque você está gostando, né? Então antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever nesse canal para você fazer parte de tudo isso. Sempre vai estar saindo vídeos divertidos sobre desenhos animados, então se inscreve aí. Também aqueles dois personagens que aparecem no final da série original de Hora de Aventura, que são bem parecidos com o Finn e o Jake, por sinal, talvez a gente pode agora deduzir que eles sejam realmente reencarnações do Finn e do Jake, já que agora a gente sabe que isso existe aqui em Hora de Aventura. Então é algo bem interessante. O que aprendemos com o Jake em Hora de Aventura? Depois de tudo, é bem interessante de notar que o Jake acabou indo para o 50º andar. Esse é o andar feito para as almas que encontraram a paz e se desprenderam de qualquer problema da vida. O Jake sempre foi um personagem mais responsável se comparado com o Finn, ainda mais depois dele se tornar pai. Tem muitos episódios onde o Jake acaba dando ensinamentos e lições para os personagens, e até mesmo para nós, telespectadores do desenho. Vale citar a vez que ele explica para o Bimo como era necessário ter problemas na vida, porque senão tudo seria fácil demais e sem sentido. Ou também a vez que o Jake simplesmente decide viver como um tijolo só para saber como era o ponto de vista que um simples tijolo tinha sobre a vida. Com certeza o Jake é um dos personagens mais lendários que já conhecemos em desenhos animados. Falando nisso, eu quero saber, qual é o seu personagem favorito de Hora de Aventura? Comenta aí embaixo. Eu fico entre o Finn e o Jake, mas tem alguns outros personagens que eu gosto bastante também. Comenta aí embaixo o seu personagem favorito de Hora de Aventura. Ou então comenta qualquer outra coisa que você achou interessante sobre o episódio ou sobre o vídeo. Eu com certeza vou te responder, já que eu respondo todos os comentários por aqui. Bom, depois de tudo isso, eu tenho um convite para você. Que tal se você pudesse encontrar um lugar onde tem pessoas que gostam das mesmas coisas que você? Seria legal, não é mesmo? Bom, se você estiver interessado em achar pessoas que também gostam de desenhos animados, Cartoon Network e que gostam aqui do canal, eu te convido a entrar no nosso servidor do Discord. O link está aí na descrição. Com você entrando lá, eu vou poder conhecer você melhor e conversar contigo. Além de que mesmo o servidor sendo pequeno, tem uma galera bem legal por lá. Então entra aí no nosso servidor do Discord, eu vou te receber muito bem por lá. Hora de Aventura era um desenho repleto de personagens estranhos e bizarros. E entre esses, se destaca um vilão muito do bizarro que por pouco não matou o Finn e o Jake.
Para entender quem é esse vilão e como ele praticamente matou o Finn e o Jake, clica no vídeo que tá passando aí na tela, onde eu explico tudo sobre ele. O vídeo tá muito da hora. Agora eu vou ficando por aqui, fique bem e te vejo no próximo vídeo. Falou!